né, chamada Guerra das Trincheiras. O que eram essas trincheiras? Né? O que é uma trincheira? É um grande buraco, né, uma vala extensa, aberta no solo, e aí os soldados ficavam ali dentro, né, tanto para atacar como para defender. Então, a hora que dava para atacar, eles iam lá, fuzilavam, jogavam granada, enfim, faziam as ofensivas e depois voltavam lá para se defender. Só que isso durante anos, né, na trincheira, e aí levavam recursos, e aí eles iam caminhando, né, à medida que eles conseguiam, aí eles caminhavam mais um pouco e abriam uma nova trincheira, né, e abrindo trincheira aos poucos. E o que acontece? A gente vai falar um pouco, né, no exercício, né, a gente vai falar sobre a Covid-19 e a gripe espanhola, né, a gente vai traçar ali aí uma relação, vou pedir para vocês relacionar esses dois acontecimentos. Mas já no final da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola já começou a assolar os campos de batalhas. Então, a gripe espanhola começou a matar soldados mais do que o próprio confronto, né, entre as nações. E aí, ao final da guerra, né, quando os soldados iam voltando, né, cada um para a sua nação, ajudou a disseminar ainda mais, né, esse vírus. Então, o vírus, né, estudos indicam que ele começou lá nos Estados Unidos, só que, assim, enquanto havia o conflito, apenas a Espanha, né, que notificava os casos da doença, por isso que ficou conhecida como gripe espanhola, mas não começou na Espanha, né, começou nos Estados Unidos. Só que os países em guerra, para não causar, para não causar um caos ali nos combatentes que já estavam passando por uma pressão e nem na sociedade, eles esconderam, omitiram esse fato da população. Então, a população ia morrendo, eles nem sabiam direito por quê. E aí, somado também, né, a falta de conhecimento, de tecnologia da época, né, para saber como combater o vírus, né, o que era vírus, a medicina da época ainda não tinha esse conhecimento científico. E aí, essa gripe espanhola, ela começou ali no finalzinho da guerra, depois se espalhou. Então, assim, a Primeira Guerra Mundial matou cerca de 10 milhões de pessoas, na estatística mais otimista, né, porque tem estatísticas que calculam ali que foram muito mais. E fora também, né, todos que ficaram mutilados, feridos. E aí, depois, né, a gripe espanhola continuou ali arrasando as populações. A gripe espanhola infectou cerca de 1/3 da população e matou cerca de 50 milhões de pessoas. Né, aqui no Brasil, eu passei ali um link para vocês, né, lerem, e vocês vão ver como que foi as consequências, as gravíssimas consequências da gripe espanhola quando chegou aqui no Brasil, e a relação que ela teve com a criação posterior do SUS. Porque o nosso Sistema Único de Saúde, ele foi criado, na verdade, né, na Constituição, né, de 1988, mas antes disso havia, né, uma campanha por criar um Sistema Único de Saúde, gratuito. E quando essa gripe espanhola veio aqui para o Brasil, lógico, né, tinha falta de ciência, de tecnologia, né, do conhecimento da época, mas não tinha, não havia um sistema integrado de saúde para tratar as pessoas, para suportar, né, aquele monte de pessoas ao mesmo tempo ali doentes, né, e sem saber direito como que era aquela doença. Enfim, eu deixei o link lá para vocês verem e para vocês fazerem uma relação depois com a Covid-19, né, que a gente atualmente está enfrentando. Bem, e aí, depois acaba os conflitos, antes, assim, vamos voltar. E aí, 2 fatos importantes acontecem durante a Primeira Guerra Mundial, né, que foi a Revolução Russa, em 1917, e a entrada dos Estados Unidos no mesmo ano. Né, e na Rússia não foi diferente, né, foi aumentando cada vez mais essa insatisfação popular, e aí vários movimentos surgiram, movimentos de mulheres, né, querendo derrubar, né, o imperador, até que ocorreu a Revolução Russa. Então, ele deixou de ser um império, né, e passou a ser a união dos países soviéticos. Então, deixou de ser o Império Russo, né, e passou a ser a união dos países soviéticos, né, que lá na frente vai liderar ali os países socialistas, né, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né, aí o mundo vai ser separado em 2, né, blocos capitalistas e o bloco de socialistas. Enfim,
A entrada dos Estados Unidos, ela foi importantíssima, porque como as nações, né, os combatentes já estavam desgastados, então os Estados Unidos entrou, né, do lado da Tríplice Entente, e aí ela já estava participando da guerra, na verdade, fornecendo empréstimos, vendendo armas, armamento, né, para as nações, e os Estados Unidos, na verdade, eles já participavam, já estavam participando da Primeira Guerra Mundial, só que de modo indireto. Eles já estavam fornecendo empréstimo para as nações, armamento. Eles só entraram na guerra depois, né, em 1917. E já com uma política, né, tentando fazer negociações, uma política um pouco mais diplomática. A criação da ONU, a gente vai falar um pouco sobre a importância da diplomacia internacional e do porquê, né, que eu estava falando lá, por que a gente tem que combater a intolerância e o extremismo. Porque a ONU ela foi criada em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, a ONU foi criada justamente para tentar mediar os conflitos internacionais para o mundo, né, não levar a humanidade para uma nova guerra, né, porque com o fim da Primeira Guerra Mundial, aí teve a gripe espanhola, né, que matou mais milhões de pessoas, e aí logo em seguida, alguns anos depois, a gente começa a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, atualmente, é claro que a gente tem, né, guerras mais isoladas, né, mais locais, mas a gente não teve, né, até o momento, esperamos não ter, uma guerra que levasse, né, uma amplitude, né, uma escala mundial. Então a ONU aí, né, por mais críticas, né, que a gente possa fazer, ela veio com um papel importante. Ela veio com um papel importante de tentar mediar os conflitos, né, internacionais, e tem outras frentes também, enfim, de tentar unificar um pouco a política, a economia, né, tentar dar diretrizes para os demais países. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada para vocês. Sim, aí no final da guerra, né, para a gente fazer esse gancho, eu espero que a essa altura do campeonato, né, nessa quarentena, todos estejam já avançados com a leitura do Diário de Anne Frank, porque a gente vai, né, a partir das próximas aulas, a gente vai começar a trabalhar um pouco isso. Eu espero, né, que quando a gente voltar, a gente consiga fazer debates online, debates ao vivo, né, debates ali com todo mundo junto, né, sobre o livro, mas a gente já vai iniciar um pouquinho, né, a discussão, né, dessa forma mesmo, né, da forma que a gente possui nesse formato EAD. Então, com o fim ali da Primeira Guerra Mundial, foi assinado, né, a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, e aí em 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes, com uma participação forte, né, dos Estados Unidos ali, tentando negociar com as nações. Só que o que acontece? Esse Tratado de Versalhes, é claro que numa guerra, a gente nunca pode falar, né, de vencedores e perdedores, porque moralmente isso é muito complicado de falar, porque foram milhões de vidas, né, perdidas. Então, assim, todo mundo perdeu, né? Parafraseando aí a nossa presidente Dilma, todo mundo perdeu. Só que, assim, nesse Tratado de Versalhes, a Alemanha foi a grande responsável, né, foi a nação ali escolhida para ser a grande responsável, né, pela Primeira Guerra Mundial. Então, ela foi culpabilizada mesmo pelas outras nações. E aí ela perdeu território, perdeu população, perdeu todas as colônias que ela tinha anexado, né, que ela tinha conquistado. Foi imposta para a Alemanha para ela pagar indenizações aos países vencedores, né? Só que, assim, na verdade, essas indenizações, elas na prática, elas nunca se realizaram, nunca se realizaram. Só que realmente, né, teve ali uma humilhação, digamos, moral, né, da nação alemã. Houve uma grande satisfação popular. Porque os resultados da guerra não foi, né, o esperado, depois de tantos sacrifícios e perdas, né, humanas, econômicas, enfim. Só que aí o Hitler, né, surgirá Hitler ali liderando o movimento nazista na Alemanha, e aí ele vai inflar a população usando esse tratado, né? Sobretudo ele vai ali aumentar, né, um pouco a humilhação,
vai inflar, né, a população, tá vendo? Olha o que fizeram com a gente, né? O povo alemão foi humilhado, eles nos tiraram tudo, a gente tem que pagar a indenização. Enfim, ele vai usar muito esse final, esse término aí um pouco difícil de engolir ali, né, para a Alemanha. E aí ele vai usar isso, né, também para inflar a população alemã, e aí, logo depois de alguns anos, inicia-se a Segunda Guerra Mundial. E a Itália ela foi ignorada, né, nesse Tratado de Versalhes. Por quê? Porque a Itália ela mudou de lado, né? Depois ela foi para a Entente, mas ela estava inicialmente na Tríplice Aliança. E aí depois ela ficou neutra um período e depois ela mudou de lado para a Tríplice Entente. Só que assim, aí foram prometidas algumas coisas para a Itália para quando terminasse a guerra. Só que aí ela foi ignorada nesse Tratado de Versalhes, né? Não foi dado à Itália aquilo que foi prometido. Então a Itália saiu um pouco engasgada também, né? Ela não saiu tão bem ali da guerra. Então essas duas nações ali, né, vão ter um protagonismo lá na frente na Segunda Guerra Mundial. Então, eu vou pedir para vocês, quem ainda não começou a ler o Diário de Anne Frank, por favor, comecem a ler. Eu espero que vocês já estejam aí bem adiantados na leitura, que sejam pelo menos na metade do livro. E aí, na próxima aula, a gente já vai resgatar um pouquinho aí, já vai falar um pouco, iniciar, né, a conversa sobre esse diário. E é ótimo esse diário também nesse momento de quarentena, né? Nossa, porque, imagina, é lógico, óbvio que era outro contexto, né? Não quero nunca comparar esses dois momentos, mas assim, a Anne Frank e a sua família ficaram confinados durante 2 anos, né? E num contexto de guerra, né, onde pessoas estavam morrendo, né, indo para campos de concentração lá fora. A gente aqui não deu nem um mês, né, que a gente está em casa, né, e parece que a gente já está meio doido, né, a gente já fica ali com uma ansiedade querendo sair. Então é interessante, assim, eu quero que vocês verifiquem como que era a rotina dela, principalmente a rotina de estudo. A Anne Frank era maravilhosa, né? Ela e a família dela, né, fazia parte ali, né, da cultura, claro, né, da cultura judaica, mas ela tinha uma rotina intensa de estudos. Então é bem legal a gente analisar isso também. Tá bom? Então, assim, qualquer dúvida, por favor, me mandem, né, pelos meios de comunicação que a gente abriu aí, né, com vocês. E façam as atividades, leiam o livro, e aí até a próxima aula. E me deem um feedback, né? Se tá bom o som, se tá bom esse formato, que aí eu vou me adaptando, porque é tudo novo, né? Novo para mim também e é novo para vocês. Tá bom, gente? Então, fiquem em casa, um beijo para todo mundo e até a próxima aula.